Você sabia que existem proteínas que são quase como uma insulina natural, não é? Nem pílulas milagrosas, nem suplementos, mas comida de verdade que seu corpo pode ser usado para baixar o açúcar no sangue e mantê-lo estável durante todo o processo. Hoje quero mostrar-vos 3 proteínas que ajudam seu corpo a recuperar o controle natural do glicose sem recorrer a dietas extremas nem produtos caros. E no final neste vídeo, vou revelar uma proteína para vocês, aparentemente saudável que pode ser sabotando silenciosamente seus esforços e tenho quase certeza de que você o consome, muitas vezes sem se darem conta disso. Bem, você pode se surpreender ao saber que milhões de os idosos fazem coisas incríveis por eles controlam o açúcar, mas fazem isso a partir de o erro. Eles reduzem o pão, eles eliminam os doces, eles andam todos os dias e ainda assim os níveis de glicose permanecem elevados. É por isso que eles escolhem as proteínas erradas. Eles acham que estão se alimentando de forma saudável, quando na realidade eles estão forçando fazer o pâncreas trabalhar mais do que o necessário. Eu vejo isso há anos no meu consultas, pacientes que comem atum no café da manhã ou carnes magras, convencidos de que elas ajudam ao seu corpo, mas que cada análise revela o oposto. A glicose continua o mesmo, ou até maior, e isso não se deve à falta de esforço, mas sim à falta de informações corretas. Como? Com o passar dos anos, o corpo muda, o metabolismo desacelera, os músculos já estão perdendo massa e insulina. Ele não consegue entrar facilmente nas células. É por isso que a proteína certa, ela se torna sua melhor aliada. Não só alimenta os seus músculos, como também ensine seu corpo a usá-lo melhor. Açúcar. Quando você escolhe bem, 3 coisas acontecem. Poderoso. Primeiro, aumenta a saciedade. Você se sente satisfeito por mais tempo e você reduz seus desejos por açúcar. 2, você evita picos de glicose. Proteína retarda a absorção de carboidratos, que estabilizam sua energia. 3, melhora a sensibilidade à insulina. Suas células respondem melhor. Utilizar o açúcar em vez de acumulá-lo. E isso não é teoria, é ciência. Estudos em adultos mais velhos mostram que uma dieta rica em proteína magra pode reduzir a glicose em jejum em até 15% em algumas semanas, desde que escolha as fontes certas. O problema é que nem todos eles. As proteínas são as mesmas. Uma porção de frango grelhado não tem o mesmo efeito de uma lata de atum em óleo. O tipo de gordura, a quantidade de sódio e os conservadores mudaram completamente. A reação do seu metabolismo. É por isso que, mais importante do que a quantidade de proteína, você escolhe o que consome. Essa decisão pode fazer toda a diferença entre um nível estável de glicose e um novo pico. Isso fará você recuar. Então, hoje, quero convidá-lo a observar seu prato com outros olhos, porque a chave para controlar o açúcar não significa eliminá-lo completamente. Carboidratos, mas ao ensinar seu corpo para usar a proteína apropriada como sua melhor ferramenta natural. Comente a sua, idade e país. E você também está lutando por mantenha o nível de açúcar no sangue sob controle. A experiência pode ajudar outras pessoas que eles estão no mesmo processo. E agora, sim. Vamos começar com a proteína que mais ajude seu corpo a se recuperar equilíbrio, o mais limpo e estável para manter seus níveis de glicose dentro da faixa ideal. Proteína 1, peito de frango sem pele. Quando alguém me pergunta o que é proteína mais simples e confiável para mantenha seus níveis de glicose sempre sob controle, menciono peito de frango, não porque moda, mas por ser uma fonte escassa, limpo e perfeitamente equilibrado para o metabolismo de um adulto mais velho. O peito de frango sem pele contém proteína de qualidade superior, alta qualidade com aminoácidos como leucina, que estimula diretamente síntese muscular e ajuda a melhorar sensibilidade à insulina. Isso significa que, enquanto seus músculos eles se fortalecem e também se tornam mais eficientes no uso de glicose como energia, em vez de deixá-la flutuando em o sangue. Também fornece niacina. A vitamina B3 é um nutriente essencial que auxilia a função do pâncreas e do fígado, órgão-chave no controle de açúcar.
Cada porção de 100 gramas fornece aproximadamente 22 a 24 gramas de proteína pura com muito pouca gordura e quase nenhuma carboidratos. Mas o segredo não apenas no que contém, mas também no que não tem. O seio sem pele não tem gorduras saturadas que prejudicam a ação da insulina. Essa diferença tão pequena, remova a pele ou escolha cozinhar corretamente, pode fazer toda a diferença real em sua glicose. Imagine o seu metabolismo como uma orquestra. O nutriente deve ser recebido no prazo. Quando você come frango grelhado com legumes, a proteína é digerida lentamente, liberando aminoácidos gradualmente. Isso mantém sua energia estável e previne os picos de glicose que ocorrem quando os alimentos são absorvidos muito rapidamente. Além disso, por ser uma proteína magra, ela não interfere com o sinal da insulina, pelo contrário, fortalece-o. Seu corpo recebe combustível constante, sem excessos de gordura ou sódio, que altera a pressão arterial ou glicose. Em adultos mais velhos, onde a massa muscular geralmente diminui a cada ano, após um ano, essa proteína se transforma em uma espécie de âncora metabólica, ajuda a conservar energia, equilibra o açúcar, ajuda a controlar o apetite. Imagine este prato. Uma porção do tamanho da sua mão de frango grelhado, levemente dourado, acompanhado de brócolis, abóbora ou espinafre cozidos no vapor e uma colher de chá de azeite. Essa combinação oferece fibras e antioxidantes. E proteína magra, o trio perfeito para manter o nível de açúcar no sangue estável por horas. Quer algo ainda mais fácil? Você pode. Cozinhe vários pedaços de peito de frango. Depois de refrigerá-los, use-os durante a semana, frio, esfarelado ou em salada. Elas continuam tão boas quanto antes eficaz. Muitas pessoas estragam os benefícios de empanar frango ou frite-o. Um bife frito absorve a umidade. O óleo é absorvido como uma esponja, e isso se multiplica. Calorias e converte uma proteína. Bom em cargas de graxa oxidada. Para você ter uma ideia, uma parte de frango frito pode conter mais de triplicar a gordura e aumentar a glicose em as horas seguintes, devido à resposta inflamatória que provoca. Em troca, a mesma peça preparada para cozinhar no vapor ou grelhar mantém os níveis de glicose elevados, estável e sua digestão é leve. Além disso, você deve evitar molhos industrializados. Muitos temperos para frango contêm xaropes, açúcar oculto ou excesso de sódio. Você prefere temperar com ervas, limão ou especiarias naturais. Muito sabor sem especiarias. Alterar o controle glicêmico. Pense na galinha como uma folha em branco. Você decide se será comida. Escolha um que equilibre ou um que inflame. Cuide-se. 3 detalhes simples. Primeiro, elimine o pele. É lá que a maior parte está concentrada. Gordura saturada. 2. Evite e reaqueça várias vezes. A proteína. Ele oxida e perde qualidade. 3. Combine com vegetais ou leguminosas. Não, com arroz frito ou pão. Com esses ajustes, o frango deixa de ser simplesmente alimento e se torna uma ferramenta terapêutica. Reduz a sensação de fome entre as refeições. Energia mais estável durante o dia. Glicose matinal mais baixo após várias semanas de consumo regular. Melhor tônus muscular e menos inchaço abdominal. Muitos dos meus pacientes com mais de 60 anos de idade que eles substituíram as carnes processadas por peito de frango, eles notaram uma redução em seus níveis de glicose em jejum e uma maior sensação de leveza digestivo. Peito de frango não é um moda fitness, é uma proteína terapêutico quando preparado corretamente. Seu corpo reconhece isso, o utiliza-se sem resistência e transforma-se em energia limpa. É por isso que eu a chamo de proteína estável, porque mantém seu equilíbrio quando tudo o mais parece ficar desordenado. Mas mesmo que a galinha seja uma base grande, há uma proteína do mar que pode fazer algo ainda mais poderoso. Uma que não só alimenta seus músculos, mas reduz a inflamação e melhora a função do pâncreas. Vamos descobrir. Proteinatos, sardinhas em água ou ao natural.
Se existe um alimento que surpreende por causa de seu poder para estabilizar a glicose, que é a sardinha pequena e natural, econômico e simples, mas com um enorme impacto metabólico, é por isso muitos a chamam de insulina do mar. As sardinhas são uma fonte completa de proteínas de alta qualidade com todos os aminoácidos essenciais e digestão muito mais fácil do que com outras carnes. Cada porção de 100 gramas fornece aproximadamente 22 calorias por grama de proteína pura, sem açúcar e ingredientes adicionados e com muito pouca gordura prejudicial. Mas o que realmente os torna especiais? O que os torna especiais é a sua combinação natural de ômega 3, cálcio e vitamina D, 3 nutrientes que atuam em conjunto para reduzir a inflamação e melhorar a função do pâncreas. Quando o corpo possui ômega 3 suficiente, as células, eles se tornam mais sensíveis à insulina. É como se os receptores estivessem sendo limpos, permitir a entrada de glicose com facilidade. Além disso, os ácidos graxos, EPA e DHA, os nutrientes presentes nas sardinhas ajudam a reduzir triglicerídeos e reduzir a resistência à insulina. 2 problemas muito comuns em quem vive com diabetes tipo 2. Vitamina D, devido à sua, em parte, desempenha um papel silencioso, mas essencial. Melhora o uso de cálcio dentro das células beta de pâncreas, que são responsáveis por produzir insulina. Quando há deficiência de vitamina D, o corpo produz insulina de forma irregular e os níveis de glicose tendem a aumentar. Sardinhas, porque contém naturalmente esse nutriente, promover a regulação hormonal de metabolismo sem a necessidade de suplementos adicional. É por isso que quando um paciente ele me diz: "Doutor, meu nível de açúcar sobe sem razão." Muitas vezes, a resposta é em uma deficiência de ômega 3 ou vitamina D, não apenas no carboidratos, sardinhas também. Eles contêm cálcio biodisponível, em outras palavras, um cálcio que o corpo absorve, facilmente graças ao pequeno espinhas de peixe macias. Este mineral não apenas fortalece os ossos, mas participa da contração muscular e em comunicação entre as células do pâncreas e músculos. Em termos simples, mais cálcio, melhor resposta à insulina. Para adultos, sardinhas maiores oferecem uma vantagem adicional. São fáceis de digerir. Ao contrário da carne vermelha ou proteínas processadas, sua estrutura é macio e o corpo pode usá-lo sem sobrecarregar o fígado ou o estômago. Além disso, seu baixo custo permite manter uma dieta saudável, mesmo com um orçamento limitado. Proponho que visualizemos um exemplo. Torrada integral com 2 ou 3 sardinhas, ingredientes naturais, umas gotas de limão e um pouco de fatias de pepino ou tomate. Esse prato tem menos de 200 calorias. Fornece proteínas, fibras, gorduras boas e micronutrientes essenciais. Os mais importantes. Mantenha a glicose estável por horas. Outra opção é preparar uma salada com sardinhas, abacate, espinafre e um pouco de azeite. Em apenas uma refeição, você obtém proteína, antioxidantes e ácidos graxos anti-inflamatórios. No entanto, existe um detalhe crucial que muitas pessoas eles não sabem. Nem todas as sardinhas são iguais. Versões enlatadas com óleo refinado, molhos ou aditivos podem arruinar os seus benefícios. Óleos vegetais industriais. Eles perturbam o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, causando o efeito oposto, mais inflamação e mais resistência à insulina. Portanto, minha recomendação é clara. Escolha sardinhas em água ou ao natural, sem molhos ou conservantes. Se forem frescos, melhor ainda. E se forem enlatados, procure por isso. O recipiente indica que está na água e verifique se o sódio não deve exceder 200 mg por porção. Outros. Um ponto importante é o tipo de acompanhamento. Se você os combinar com pão branco ou maionese, você elimina boa parte dela efeito metabólico. No entanto, se você come isso com vegetais ou leguminosas, melhorar a resposta à insulina e você ajuda seus músculos a tirar proveito da energia. Eu vi isso em vários estudos e na prática diária que os pacientes que incluem peixes oleosos como a sardinha, pelo menos 3 vezes por semana, eles conseguem melhorar seu controle.
glicêmico e reduzir seus níveis de triglicerídeos em menos de um mês. Alguns até percebem que precisam doses menores de medicação porque o corpo responde melhor à insulina natural. Sardinhas também. Tem um efeito interessante sobre o humor. Ômega 3 promove produção da minha serotonina, que reduz a ansiedade e ajuda a controlar os desejos. Muitos pacientes, eles me disseram que depois de algumas semanas, eles sentem que ao consumi-lo regularmente, se sentem menos necessidade de lanches entre as refeições. Existe outro benefício que raramente é mencionado. Menciona: o ômega 3 presente nas sardinhas protegem os vasos sanguíneos, reduzindo a rigidez arterial que normalmente para acompanhar o diabetes. Em outras palavras, cuide do seu coração enquanto estabiliza a glicose. Em resumo, quando você escolhe sardinhas em água ou naturalmente, você dá ao seu corpo um impulso triplo. Presente: proteína pura, gorduras, anti-inflamatório e minerais. Essenciais. Tudo em uma pequena porção, acessível e fácil de preparar. Para o meu eu, sempre digo a mesma coisa aos meus pacientes. Não subestime o poder da simplicidade. Uma lata de sardinhas em água pode fazer mais por causa do seu açúcar, qualquer suplemento caro. No entanto, se você tiver ácido úrico elevado, limite seu consumo a 2 ou 3 vezes por dia. Semana. Mas eu não a apago. Os benefícios superam em muitos riscos quando equilibrados com frutas e vegetais. A sardinha é, sem exagero, um dos melhores aliados do metabolismo. Ajuda a reduzir a inflamação interna, melhora a resposta à insulina, ele equilibra o colesterol e protege o coração. Por isso eu a chamo de insulina do mar. Por quê? Porque ensina o corpo a usar o açúcar de forma eficiente, sem penalizar o pâncreas. Mas, é claro, nem todos gostam disso. Do sabor do peixe, ou eles podem. Consuma com frequência. Se esse for o seu caso. Nesse caso, não se preocupe, existem opções. Vegetais que podem oferecer controle semelhante, sem a necessidade de frutos do mar ou suplementos, e se você não come peixe, existe uma opção à base de plantas que pode te dar mesmo controle: proteína 3, tofu ou lentilhas. Entre todas as fontes, existem 2 tipos de proteína vegetal que se destacam. Devido ao seu equilíbrio e ao seu efeito sobre a glicose, tofu e lentilhas são o que eu chamo de proteínas. Inteligentes porque trabalham com o corpo ou contra ele. Eles ensinam o metabolismo a estabilizar o açúcar sem causar sobrecargas ou picos, algo essencial para qualquer pessoa com diabetes ou pré-diabetes. Tofu derivado de soja e lentilha que pertencem. Eles pertencem à família das leguminosas, uma qualidade muito especial. Eles têm um baixo índice glicêmico e alto, teor de fibras e magnésio. 3 fatores que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. Isso significa que o corpo faz melhor uso dele. Glicose sem se acumular no sangue. Quando consumimos estas proteínas, a digestão torna-se mais lento e progressivo. Fibra solúvel que eles contêm, eles criam uma espécie de filtro natural no intestino, que retarda a absorção de carboidratos. Graças a isso, o açúcar os alimentos passam lentamente para o sangue, evitando aqueles espinhos afiados que tanto eles danificam o pâncreas. Além disso, que a mesma fibra nutre a microbiota intestinal, as bactérias boas que eles regulam a inflamação e a resposta. Sistema imunológico. Um intestino saudável produz menos inflamação sistêmica e isso se traduz em melhor regulamentação do glicose. Magnésio. Presente em quantidades abundantes, tanto no tofu quanto no tofu, assim como nas lentilhas, também desempenha um papel fundamental. É um mineral que participa em mais de 300 processos metabólicos, incluindo a ativação da insulina. Quando os níveis de magnésio quando apropriado, a insulina atua com maior eficácia. Eficiência e glicose entram com facilidade nas células. Na verdade, diversos estudos demonstraram que pessoas com deficiência de magnésio, eles correm maior risco de desenvolver resistência à insulina. É por isso que inclua tofu ou lentilhas na nutrição diária, não apenas fornece proteína, mas também corrige deficiências minerais que dificultam o controle da glicemia em idosos.
Esse tipo de proteína é especialmente valioso. Ao contrário das carnes que pode causar indigestão, leguminosas e soja fermentada são leve, acessível e absorvente. Lentos, eles fornecem energia constante, por horas, e ao mesmo tempo eles ajudam para manter a massa muscular sem aumentar o sobrecarga renal. Vamos ver como você pode incorpore-os facilmente. Um ensopado de lentilhas com legumes e um pouco de acúrcuma é um alimento completo. Ela fornece proteína vegetal, fibra e compostos anti-inflamatórios. Você também pode preparar sopas suaves de lentilhas com um toque de azeite e limão, que melhora a absorção de ferro. O tofu, por sua vez, é extremamente versátil. Você pode refogue com tomate, cebola e um toque de açafrão para melhor aproveitar seus benefícios isoflavonas e seu magnésio. Também, você pode marinar em limão ou molho de soja, baixo teor de sódio. Em seguida, doure levemente. Frite em uma frigideira e sirva com abobrinha ou espinafre. É uma opção rápida, leve e perfeitamente adequado para jantar. Uma dica importante: sempre combine fontes vegetais com vitamina C, por exemplo, limão, tomate ou a pimenta, melhora a absorção de minerais como ferro e magnésio. Esse pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Grande diferença no desempenho, energia e glicose. Tofu e as lentilhas também ajudam a reduzir níveis de colesterol ruim, LDL, e aumente o colesterol bom, HDL. Isso ocorre porque a fibra arrasta o excesso de gordura e açúcares excedente, enquanto as proteínas, os vegetais, proporcionam saciedade sem aumentar o apetite. Índice glicêmico. Muitos pacientes eles dizem: doutor, quando eu como leguminosas, eu sinto-me plena, mas leve. E é isso, exatamente a sensação que estamos procurando. Satisfação sem peso. Quando o corpo recebe proteínas de digestão lenta, o apetite é regulado e os desejos por os níveis de açúcar diminuem. Outra vantagem é que as proteínas vegetais são naturalmente anti-inflamatório. As isoflavonas de polifenóis do tofu e da lentilha estresse oxidativo, um dos principais causas de danos em células pancreáticas. Com o tempo, isso ajuda a preservar a função insulina natural e para melhorar a níveis de energia. Mas, como sempre, o benefício depende do preparo. Versões fritas ou com excesso de sal. Eles podem destruir sua propriedade. Se você frita o tofu em altas temperaturas, eles oxidam suas gorduras e as transformam em inflamatório. O mesmo acontece se você adicionar chouriço ou linguiça com lentilhas. O excesso de sódio e gordura saturada se anula. O efeito protetor. No entanto, se você os prepara cozinhando no vapor, em sopas ou ensopados, macio, os nutrientes são retidos intactos e o corpo os absorve melhor. Lembre-se, a simplicidade é fundamental, funciona. Essas proteínas também têm um impacto positivo no controle de peso, algo essencial para quem vive com diabetes tipo 2. Graças a ele, teor de fibras e seu baixo índice. O tofu e as lentilhas ajudam no controle glicêmico, para evitar picos de insulina e armazenamento de gordura, facilitando a perda de peso gradual sem restrições extremas. Uma recomendação prática: se você for um dos que não toleram bem as leguminosas, comece com porções pequenas e bem cozido, até mesmo misturado em sopas. Com o tempo, seu intestino se adaptará e você vai aproveitar todos os seus benefícios. Tofu e as lentilhas são a prova viva disso, que as plantas podem ser poderosas. Não, você precisa de carne para manter seus níveis de glicose sob controle. Apenas inteligência. Combine os alimentos ao consumi-los. Várias vezes por semana, você ajuda seu corpo para recuperar seu equilíbrio interno e para manter energia estável em todo o dia. É por isso que eu o chamo de proteína. Planta inteligente, sem força, sem sobrecarga, apenas acompanhe o ritmo natural ao seu metabolismo. E se você combiná-los com uma boa hidratação, descanso suficiente e com um movimento diário, você notará em algumas semanas em que sua glicose em jejum começa para melhorar sua digestão e se sentir melhor luz. No fim das contas, comer de forma saudável não se trata de complicar as coisas, mas sim de ensiná-lo.
para o corpo que pode se curar com o que a terra provê. Tofu e lentilhas. Eles são a aliança perfeita entre nutrição, economia e saúde. Acessíveis, equilibrado e cientificamente verificado. Mas cuidado, existe uma proteína que muitas pessoas comem pensando que isso ajuda, e pode até ajudar. Ser o mais perigoso. Proteína perigoso, atum em óleo ou enlatado com aditivos. Durante anos, a ideia de que atum enlatado é uma opção saudável e prático, perfeito para quem quer se alimentar de forma saudável ou perder peso. Açúcar. No entanto, a realidade é que nem tudo que alega ser rico em proteínas cuide da sua saúde, assim como muitas pessoas. O que eles não sabem é que a maioria das latas pele de atum comercial, ingredientes e processos que alteram. Eles aumentam diretamente o seu metabolismo, pressão e pode sabotar o esforço. O que você faz para controlar o diabetes? À primeira vista, parece uma escolha inteligente, baixo em carboidratos, alto, rico em proteínas, fácil de conservar. Mas se você olha atentamente para o rótulo, você descobrirá que em cada parte eles escondem sódio, óleos refinados, aditivos químicos e gorduras oxidadas, que pode aumentar a inflamação interna e piorar a sensibilidade à insulina. A primeira armadilha está no sódio. Cada recipiente pode conter até 400 mg de sódio, uma quantidade suficiente para aumentar a pressão arterial e causar retenção de água. E quando a pressão arterial aumenta, os rins têm que trabalhar mais. Além disso, isso gera estresse metabólico e um aumento da glicose em adultos, pessoas mais velhas. Esse excesso de sal pode causar a diferença entre uma glicose estável e uma nova falta de controle em termos de dias. O segundo problema é os óleos refinados. A maioria das versões enlatadas usam óleos, vegetais como soja, girassol e milho. Estes óleos, submetidos a altas temperaturas, eles oxidam durante o processo de enlatamento e geram compostos inflamatórios. Em vez de ajudarem o coração, promovem resistência à insulina e aumento da triglicerídeos. Lembre-se, os ômega 3 de peixe são benéficos, mas quando misturados com óleos oxidados, eles perdem suas efeito. O corpo recebe gordura ruim, qualidade que altera a função de pâncreas e impede a entrada do glicose para as células. Além disso, os conservantes químicos eles contribuem para a manutenção do produto, estável por meses ou até anos. Fosfatos, benzoatos e nitritos são comuns em muitas marcas. Essas substâncias não apenas irritam os intestinos, mas geram inflamação de baixo grau que afeta a resposta da insulina. Quando o corpo fica inflamado, a glicose para de entrar facilmente nos tecidos e o nível de açúcar em o sangue sobe mesmo sem comer mais. É por isso que insisto tanto, o problema não o atum em si, mas a forma como ele é apresentado. Processado. Atum fresco natural ou em água sem aditivos é um alimento nobre, rico em proteínas de alto valor, gorduras biológicas e saudáveis, mas o atum enlatado em óleo com adição de sal e os conservadores perdem esse benefício, e isso se torna uma armadilha metabólica. Já tive pacientes que o utilizam, todos os dias convencido de que é um lanche leve. No entanto, depois, em algumas semanas, eles percebem que sua glicose começa a subir e sua pressão fora de controle. Ao analisar sua dieta, o padrão se repete: muito atum enlatado, pouca água e uma carga constante de sódio. O corpo não distingue entre sódio bom e sódio ruim. Intenções apenas reage ao que contém conservantes. Sódio e a gordura oxidada reage com inflamação, retenção de líquidos e picos em glicose. Para entender melhor, imagine 2 cenários. No primeiro, você prepara uma porção de atum fresco ou atum em água. Mistura com vegetais, limão e um pouco de azeite de oliva. Você obtém proteína pura, ômega 3 natural e fácil de digestão. No segundo, você abre uma lata de óleo, você mistura com maionese e serve com biscoitos salgados. À primeira vista, eles parecem semelhantes,
mas o resultado metabólico é exatamente o oposto: excesso de gordura oxidada, sódio e carboidratos refinados. Essa combinação causa um aumento no glicose pós-prandial, que é a glicose depois de comer. Ou seja, seu açúcar sobe mais rápido e demora mais tempo para estabilizar. É por isso que, se realmente você quer manter seus níveis de açúcar no sangue e a saúde do seu coração, para um equilíbrio ideal, escolha sempre atum fresco ou em água natural, sem aditivos. Se você for comprar produtos enlatados, procure por aqueles que dizem sem óleo, baixo teor de sódio e verifique se os ingredientes devem ser apenas atum, água e sal, na menor quantidade possível. Tudo o resto é supérfluo. Outro ponto importante é a temperatura de armazenamento. Calor. O armazenamento excessivo em armazéns pode causar transtornos. O óleo dentro das latas, gerando substâncias chamadas aldeídos, que são tóxicos para o fígado. Se você notar alguma alteração no seu estado de saúde, como a toxicidade hepática, consulte um médico. Gosto metálico ou cheiro estranho. O melhor é jogar fora. Você também precisa ter. Tenha cuidado com o consumo excessivo. Embora o atum é rico em proteínas, ele pode conter traços de metais pesados, tais como mercúrio. Em pequenas quantidades, não. Isso apresenta um problema, mas quando consumidos diariamente, esses metais acumulam-se e podem afetar a função de sistema nervoso e metabolismo. Por pronto, a recomendação é clara: coma atum fresco 1 ou 2 vezes por semana e, se for enlatado, deve ser embalado em água e ocasionalmente. Nunca o use como seu principal fonte diária de proteína, para ao contrário do frango ou das sardinhas, alimentos naturais que nutrem sem prejudicar. Atum. Em petróleo pode aumentar o risco cardiovascular e, em uma pessoa com diabetes, qualquer aumento de pressão ou a inflamação resulta em mais resistência à insulina. Pense na sua corpo como uma máquina que busca equilíbrio. Atum em óleo introduz desequilíbrio, mais sódio, mais gordura oxidado, maior estresse oxidativo. Com o tempo, esse estresse se manifesta em casos de fadiga, indigestão e níveis elevados de glicose, alto e inchado. Nem todos. O que parece saudável é. Muitos. Os rótulos usam frases atraentes como rico em proteínas, fonte de ômega 3 ou natural. Mas por trás dessas palavras eles escondem ingredientes que alteram seu metabolismo. Nem tudo que diz rico em a proteína ajuda a controlar o diabetes. Por outro lado, uma dieta à base de proteínas, magro e limpo como frango, os sardinhas e tofu ou lentilhas, permite que seu corpo permaneça em harmonia. A boa notícia é que não é. Você precisa eliminar o peixe da sua dieta. Vida. Simplesmente retorne à sua versão real, uma bife de atum fresco preparado no vapor ou grelhado com limão e ervas. Ela conserva todos os seus benefícios e nenhum dos seus riscos. Lembre-se sempre disto. Frase: a diferença entre cura e o problema não está na comida, mas da maneira que você escolher. Se você aprender a olhar para os rótulos para identificar sódio, o com óleos e aditivos, você pode desfrutar de atum de forma segura e responsável. E se você alguma vez se perguntar por que meu nível de açúcar no sangue não baixa, mesmo depois de comer saudável, verifique sua despensa. Lá você pode. A resposta está aí. Atum em óleo ou produtos enlatados com conservantes são um exemplo perfeito de como a indústria se transforma um bom alimento em um produto inflamatório, e isso, em uma pessoa com a diabetes, é uma combinação perigosa. Então, da próxima vez que você estiver procurando por uma fonte rápida de proteína, lembre-se, escolha o natural, não o industrial. Seu corpo, seu pâncreas e seu coração lhe dirão. Eles vão apreciar isso. Às vezes, o erro não está não o que comemos com culpa, mas o que acreditamos que seja saudável. Nesta fase você já sabe a verdade por trás do vídeo. Proteínas. Você já viu como o dia a dia pode transformar sua saúde, quando você escolhe conscientemente. Frango, sem pele, representa força e estabilidade, uma proteína limpa que ele nutre o músculo e o mantém. Glicose em estado calmo.
Sardinhas naturais são as anti-inflamatório do mar, pequeno mas poderoso para proteger o coração e o pâncreas. Tofu ou lentilhas são o equilíbrio da planta, capaz de fornecer saciedade e controle sem sobrecarregar seu corpo. E, finalmente, atum em óleo, ou enlatadas com aditivos. Esse erro é muito comum. É comum que algo pareça saudável, mas pode ser, sabotando silenciosamente o seu esforço diário. É disso que se trata a saúde, de distinguir. O que ajuda é apenas o que parece ajudar. Não se trata de comer menos, mas de alimente-se com inteligência metabólica. Se tive que resumir isso em uma fórmula. Resumindo, eu diria para você pensar sobre o planeje a refeição ideal. Todos os dias, tente, inclua 2 proteínas boas. Uma, animal magro, como frango ou sardinha, e vegetais, como tofu ou lentilhas. Isso. Essa combinação fornece tudo o que seu corpo precisa. Precisa de reparos, balanceamento e mantenha o nível de açúcar no sangue dentro da faixa ideal. Imagine seu prato como uma mensagem para seu corpo. Hoje estou te alimentando para curar, não inflamar. Essa decisão, repetida dia após dia, torna-se um tratamento natural. Não substitui o médico nem os medicamentos, mas acelera a capacidade do seu corpo para responder melhor à insulina e estabilização da glicose. E não se esqueça de um detalhe importante. Cuide do seu açúcar também significa cuidar de você. Rins. É por isso que meu conselho médico é: faça um exame de hemoglobina glicada e a função renal deve ser verificada a cada 3 a 6 meses. 2 testes mostram como você está se saindo, controle a longo prazo e eles permitem que você faça ajustes antes que eles surjam. Complicações. Às vezes acreditamos que os resultados não mudam porque o corpo, ele não responde mais, mas na verdade o corpo sempre reage, é só que é preciso tempo e consistência. Eu tenho visto muitas vezes pessoas mais velhas, pessoas de 60, 70 e até 80 anos que começam a mudar sua dieta e em poucas semanas depois eles percebem que dormem melhor, eles têm mais energia e suas análises melhoram. Não por milagre, mas porque finalmente eles começaram a dar ao corpo o que é necessários para funcionar em harmonia. Lembre-se desta frase: seu corpo ele funciona bem. Só precisa que você lhe dê a atenção necessária, a comida certa, na hora certa. Isso mesmo, nunca é tarde demais para corrigir. O metabolismo tem memória e o que você faz hoje influencia o seu bem-estar dos próximos anos. Se você escolher todos os dias proteínas limpas, você reduz o sódio. E se você evitar alimentos processados, você será ensinar ao seu corpo que ele pode. Relaxe, você não precisa mais de defenda-se. Mesmo que você acredite no dano, já está feito, não perca a esperança. O corpo tem uma capacidade impressionante de se regenerar quando recebe os nutrientes adequados e remova o que o machuca. E aqui vem a parte mais importante. A consistência vale a pena, mais do que perfeição. Você não precisa de mudar tudo de uma vez. Tudo o que é preciso comece hoje com um pequeno passo. Substitua o atum em óleo por sardinhas naturais ou uma opção diferente para o jantar carregado de sopa de lentilha. Cada melhore sua conta e seu corpo perceberá. Mesmo que você tenha 60, 70 ou 80 anos, seu corpo continua respondendo ao que você faz. Ensine-o através de suas escolhas diárias que chegou a hora de equilibrar o consumo de açúcar. Comente sua idade e país e diga qual deles. Essas são as proteínas que você incluirá amanhã. Este testemunho pode inspirar outra pessoa. Quem está buscando esperança hoje? Porque no fim, a saúde não se recupera em uma única sessão. Pílula, mas em cada decisão que você tira uma foto em frente ao seu prato. E se você escolher sabiamente, cada refeição pode ser uma forma de cura. Mestre.